Compressores alternativos de pistão, trabalho e potência. Nesta videoaula vou falar sobre a determinação do trabalho adiabático reversível de compressão e da potência de um compressor alternativo de pistão de simples efeito. Vou definir as equações para o cálculo do trabalho e da potência e, finalmente, vou abordar o assunto da temperatura isentrópica de descarga. O trabalho adiabático reversível de compressão por ciclo pode ser calculado através da integração da área interna do diagrama PV para um ciclo de compressão. Posteriormente, considerando-se que a potência de compressão é a taxa de realização desse trabalho e sendo esta taxa conhecida, pode-se calcular a potência. Então, vamos falar inicialmente do trabalho adiabático reversível de compressão. De forma semelhante ao que foi mostrado na videoaula sobre o ciclo de compressão de um compressor alternativo de pistão monocilindro de simples estágio, o diagrama PV, apresentado para o ciclo de compressão ideal, mostra que a região preenchida do diagrama PV corresponde ao trabalho reversível e adiabático realizado em um ciclo de compressão. Se considerarmos uma força F atuando sobre um pistão no sentido do eixo X e deslocando o pistão numa distância dx, podemos determinar o trabalho realizado ao se deslocar por uma distância maior como sendo a integral desde uma posição inicial do pistão até uma posição final. Dessa forma, teríamos a equação trabalho como sendo igual a W seria igual à integral de f de x vezes diferencial de x, onde W é o trabalho mecânico executado pela força F de x e dx é o elemento infinitesimal de deslocamento na direção da força F de x. Da definição de pressão, tem-se que a pressão é igual à força sobre a área, então a força seria igual à pressão vezes a área. Sendo P a pressão e A a área que está submetida à pressão P, logo o trabalho seria igual à integral da pressão vezes a área vezes diferencial de x, ou nada mais do que a integral da pressão vezes a diferencial de V, onde a diferencial de V é o elemento infinitesimal de volume. Então, a equação final ficaria sendo igual como trabalho igual à integral de P de V. Deste ponto em diante, o trabalho de compressão do gás ideal será subscrito com o índice K, para indicar que o trabalho calculado é o adiabático reversível, uma vez que foi considerado que o processo de compressão é adiabático irreversível. Então, teremos W de K igual à integral de P de V. No diagrama PV mostrado, o trabalho adiabático reversível de compressão está representado pela área interna 1, 2, 3, 4, onde o eixo da abscissa é o volume e o eixo da ordenada é a pressão. No diagrama do ciclo de compressão, é possível observar os seguintes trabalhos realizados para cada processo que forma o ciclo. Primeiro temos o W1-2, que é o trabalho adiabático reversível de compressão executado pelo compressor sobre o gás e, por convenção, terá sinal negativo. O trabalho 2-3 é o trabalho adiabático reversível que o compressor executa para deslocar o gás do interior do cilindro para a tubulação de descarga e terá sinal negativo, pois é um trabalho executado pelo compressor sobre o gás. Em terceiro lugar, temos o trabalho 3-4. É o trabalho adiabático reversível que é realizado pela expansão do gás que ficou retido no volume morto, V0. Este trabalho é realizado pelo gás sobre o compressor. Logo, terá sinal positivo para manter a coerência com a convenção de sinais adotada. E, finalmente, temos o trabalho 4-1. É o trabalho adiabático de admissão e é realizado pelo gás ao fluir da tubulação de admissão para o interior do cilindro. Portanto, também será de sinal positivo. O trabalho adiabático reversível líquido de compressão por ciclo, executado pelo compressor, corresponde à área interna do diagrama PV
e está representado na figura. Então, WK é igual à área 1-2-3-4, que também pode ser igual a menos a área 1,2EF mais a área 4,3EF, ou simplesmente W de K igual a menos a área de 1,2EF mais a área correspondente à região 4,3EF. Calculando o valor das áreas 1,2EF e a área 4,3EF através da integração da área interna do diagrama PV da figura, será obtido o trabalho adiabático reversível de compressão por ciclo. Então, o trabalho adiabático será igual a menos a integral de 1 a 2 de VC diferencial de P, mais a integral de 4 a 3 de VE diferencial de P, onde V maiúsculo C é o volume de gás em compressão e V maiúsculo E é o volume de gás em expansão. É importante observar que a massa contida no interior do cilindro durante o processo 1-2 de compressão é diferente daquela contida no processo 3-4 de expansão. No processo 1-2 de compressão, a massa de gás contida no interior do cilindro é igual à soma da massa de gás que ficou no interior do volume morto, V0, no ciclo anterior, mais a massa de gás que foi admitida, ou seja, MC é igual a ME mais MA, sendo MC a massa de gás cujo volume é comprimido no processo 1-2 de compressão, ME a massa de gás cujo volume se expande no processo 3-4 de expansão, e MA é a massa de gás cujo volume é admitido no processo 4-1 de admissão. Considerando-se que durante a compressão nenhuma massa é perdida devido a vazamentos, pode-se concluir que a massa descarregada, MD, deve ser igual à massa admitida, ou seja, MD é igual a MA, que é igual a MC menos ME. O volume específico do gás no processo 1-2 de compressão, V minúsculo C, será calculado utilizando a equação V minúsculo C é igual a V maiúsculo C sobre a massa em C, onde V maiúsculo C é o volume total de gás que é comprimido no processo 1-2. O volume específico do gás no processo 3-4 de expansão, V minúsculo E, será calculado pela equação V minúsculo E igual a V maiúsculo E sobre a massa de E, onde V maiúsculo E é o volume total de gás que se expande no processo 3-4. Considere um elemento diferencial de dP durante o trabalho de compressão. Considerando-se que o gás nesses processos se comporta como um gás ideal, pode-se aplicar a equação geral de estado num ponto qualquer C do processo de compressão, e para o gás em expansão, num ponto qualquer E, mostrado na figura do slide. Daí tem-se que, para o ponto qualquer C do processo 1-2 de compressão, tem-se que a equação fica sendo da seguinte forma: PC vezes VC igual a NC vezes R, a constante dos gases, vezes a temperatura em C. Para o ponto qualquer E do processo 3C de expansão, teríamos que PE vezes VE é igual a NE vezes a constante dos gases vezes a temperatura ME. Dividindo-se essas duas equações anteriores, temos uma expressão dessa divisão, onde NC e NE são o número de moles do gás ideal no processo de compressão e expansão, respectivamente. As massas MC e ME podem ser calculadas da seguinte forma: MC será igual ao número de moles em C vezes o peso molecular do gás de trabalho, e ME é igual ao número de moles NE vezes o peso molecular do gás. Este peso molecular do gás deve ser considerado constante em todo o ciclo. Substituindo-se NC e NE na equação de estado dos gases ideais e rearrumando os termos, teríamos finalmente uma expressão como sendo V minúsculo C sobre V minúsculo E é igual a pressão em E sobre pressão em C vezes temperatura em C sobre temperatura em E,
Nos pontos C e E, mostrados no diagrama, as pressões e temperaturas são iguais, pois os processos de compressão e expansão são adiabáticos e reversíveis. Então, os volumes específicos na compressão VC e VE na expansão são iguais, o que permite escrever que VC é igual a VE, que é igual a V. Considerando-se que os volumes específicos do gás nos processos de compressão e expansão então são iguais e que as perdas de massa devido aos vazamentos pelas vedações do cilindro são desprezíveis, e substituindo os valores de V maiúsculo C e V maiúsculo E na equação, teríamos que o trabalho adiabático é igual a menos a integral de 1 a 2 de V maiúsculo C vezes diferencial de P, mais a integral de 4 a 3 de V maiúsculo E vezes diferencial de P. Substituindo o que foi mencionado anteriormente, então o trabalho adiabático ficaria sendo igual a menos MC, integral de 1 a 2, vezes volume específico em C, vezes diferencial de P, mais massa em E, o ME, integral de 4 a 3, vezes o volume específico em E, diferencial de P. E, finalmente, teríamos a expressão de trabalho adiabático como sendo igual a menos, abro parênteses, MC menos ME, fecho parênteses, integral de 1 a 2, volume específico vezes diferencial de P. É fácil perceber que a diferença entre a massa, MC, cujo volume é comprimido no processo 1-2 de compressão, e a massa ME, cujo volume se expande no processo de expansão 3-4, é exatamente a massa que é admitida em cada ciclo de compressão, e que de agora em diante será chamada simplesmente dm. Então, substituímos o termo na equação dmc menos me pelo termo m. A expressão fica sendo de trabalho adiabático igual a menos m, integral de 1 a 2, do volume específico V vezes a diferencial de P. Agora, para calcular o trabalho adiabático reversível de compressão por ciclo, o problema se resume em resolver a integral trivial de 1 a 2 do volume específico vezes diferencial de P, o que será feito na sequência. Como foi admitido que o gás comprimido se comporta como ideal e que o processo de compressão é adiabático e reversível, a seguinte relação deverá ser satisfeita. P1 vezes V1 elevado a K, que é o coeficiente adiabático, é igual a P2 vezes V2 elevado a K. Ou, de outra forma, em função do volume específico, P1 vezes V minúsculo 1 elevado a K, igual a P2 vezes V minúsculo 2 elevado a K. Aplicando-se esta equação num ponto qualquer C do processo 1-2 de compressão adiabática reversível, tem-se que P1 vezes V minúsculo 1 elevado a K é igual a PC vezes V minúsculo C elevado a K, ou ainda, o volume específico em C é igual à pressão em 1 elevado a 1 sobre K, vezes o volume específico em 1, vezes a pressão em C elevado a 1 sobre K. Fazendo-se VC igual a V, sendo V o volume específico em um ponto qualquer da compressão, e levando-se esse valor para a equação do trabalho adiabático, então teríamos uma expressão que pode ser resolvida e fica sendo igual ao trabalho adiabático como sendo menos M vezes a razão entre K sobre K menos 1, vezes a pressão em 1, vezes o volume específico em 1, e vezes um termo entre colchetes que é igual a P2 sobre P1, elevado a K menos 1 sobre K, e este termo menos 1. Da equação geral de estado para um gás ideal, sabemos que P1 vezes V1 é igual a constante universal dos gases sobre o peso molecular do gás, vezes a temperatura em 1. Mas sabemos que a temperatura em 1 é igual à temperatura de admissão. Além disso, sabemos que a pressão em 1 é a pressão de admissão e a pressão em 2 é a pressão de descarga. Podemos, então, reescrever a equação em função de PM, TA, PA e PD, e fica a expressão final
do trabalho adiabático em função desses termos, como mostrado no slide. Analisando-se esta equação, pode-se observar que o trabalho adiabático reversível de compressão por ciclo depende da massa admitida M, das características do gás, representado pelo expoente adiabático K, e o seu peso molecular Pm, da temperatura do gás na admissão, representada por TA, e da razão de compressão, representada por PD sobre PA. A unidade de medida do trabalho adiabático reversível de compressão WK da equação que está sendo mostrada vai depender das unidades utilizadas para a constante universal do gás ideal, E, da temperatura TA, da massa M e do peso molecular do gás. Ou seja, quando R for expresso em kJ por mol vezes Kelvin, a temperatura em Kelvin, a massa em quilogramo e o peso molecular em quilogramo por quilomol, tem-se que o trabalho adiabático será dado em kJ. Vamos falar agora sobre a potência adiabática reversível de compressão. Sendo definida uma vazão mássica média para o compressor como M, e considerando-se que a potência adiabática de compressão é a taxa de variação do trabalho adiabático com o tempo, fica fácil mostrar que a potência adiabática reversível de compressão poderá ser calculada utilizando a mesma expressão do trabalho, só que substituindo o termo da massa pelo fluxo mássico, que tem o símbolo de M com um ponto na parte superior. Esta equação permite calcular a potência adiabática reversível de compressão de um gás em um único estágio de compressão, conhecendo-se a vazão mássica, a razão de compressão, a temperatura de admissão e as propriedades do gás. É fácil verificar a unidade de medida da potência adiabática reversível de compressão calculada pela equação, desde que sejam conhecidas as unidades das suas variáveis. Inicialmente, temos que o termo K sobre K menos 1 e o termo entre colchetes são grupos adimensionais, ou seja, não apresentam dimensões. Depois, pode facilmente se verificar que a unidade de medida da potência dependerá das dimensões do produto fluxo mássico vezes a constante dos gases vezes a temperatura de admissão sobre o peso molecular. Nos casos em que a vazão mássica for medida em kg por segundo, a constante universal dos gases em kJ por kmol vezes Kelvin, a temperatura de admissão em Kelvin e o peso molecular em kg por kmol, teremos que a unidade da potência será dada em kW. É comum utilizar como sinônimo as expressões vazão ou capacidade para expressar a produção do compressor. A vazão pode ser expressa em massa. Neste caso, a vazão mássica, em geral, medida em kg por minuto, ou em volume. Neste caso, metro cúbico por hora normal, para a vazão volumétrica. Em muitas aplicações industriais, é mais utilizado para os compressores alternativos medir a vazão volumétrica e expressá-la em normais metros cúbicos por dia, que fica sendo igual a N maiúsculo vezes metro cúbico por dia. A notação de N maiúsculo indica que a vazão volumétrica está sendo medida nas condições normais de temperatura e pressão. Para calcular a vazão mássica, é necessário determinar a massa aspirada por ciclo e, posteriormente, multiplicar pelo número de ciclos, que na maioria dos projetos é igual à rotação do eixo de manivelas do compressor. A vazão mássica aspirada por ciclo depende da massa específica do gás de admissão, do número e da dimensão dos cilindros do primeiro estágio e de sua eficiência volumétrica. Na definição de eficiência volumétrica medida na admissão, tem-se que o volume aspirado é igual à eficiência volumétrica vezes o volume deslocado. Então, para um cilindro de simples efeito, a massa aspirada fica sendo igual à eficiência volumétrica vezes o volume deslocado vezes a massa específica. Considerando-se que as dimensões do cilindro, as eficiências volumétricas, a massa específica e a rotação são conhecidas, tem-se que a vazão mássica de admissão será calculada pela expressão vazão mássica na admissão sendo igual à eficiência volumétrica, volume deslocado, massa específica e N.
onde n é o número de rotações. Sabemos, por outro lado, que da equação geral do estado para um gás ideal, pode-se definir uma expressão da massa específica como sendo igual à pressão de admissão vezes o peso molecular sobre a constante dos gases vezes a temperatura de admissão. Considerando essa expressão da massa específica do gás na equação da vazão mássica, então teremos finalmente uma expressão que fica sendo igual à eficiência volumétrica, volume deslocado, pressão na admissão, peso molecular sobre RTA, onde TA é a temperatura de admissão, e tudo isso vezes N, que é o número de rotações. Esta equação permite calcular a vazão mássica de um gás ideal para um compressor com apenas um cilindro no primeiro estágio. Para compressores com mais de um cilindro no primeiro estágio, a vazão será a soma algébrica das vazões de cada cilindro. Considerando-se que a eficiência volumétrica é adimensional, tem-se que para o Sistema Internacional de Medidas a vazão mássica será expressa em kg por minuto. Para falar da vazão volumétrica, considerando-se que a vazão mássica pode ser calculada através da equação apresentada no slide e que o gás em compressão se comporta como um gás ideal, pode-se calcular a vazão volumétrica aplicando-se a equação geral de estado nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, e desprezando-se o índice A, indicativo de que a vazão mássica foi calculada na admissão. Então teríamos que a vazão volumétrica é igual à vazão mássica sobre o peso molecular, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura sobre a pressão, onde T0 e P0 são a temperatura e a pressão em condições normais de temperatura e pressão, respectivamente. Agora vamos falar sobre temperatura isentrópica de descarga. Considerando-se que o gás é comprimido no interior do cilindro a uma pressão de admissão P1 no ponto 1 até P2 no ponto 2, e este se comporta como um gás ideal e que a compressão ocorre de forma adiabática e reversível, portanto isentrópica, então a seguinte equação deve ser satisfeita, ou seja, pressão vezes volume elevado a K é igual a uma constante. Aplicando-se esta equação para o processo 1 a 2 de compressão, teremos que P1 vezes V1 elevado a K, que é o coeficiente adiabático, é igual a P2 vezes V2 elevado a K. Aplicando-se a equação geral de estado para um gás ideal, no início e no final do processo 1-2 de compressão, teremos então uma equação de estado para cada um desses processos, com P1V1 igual a nRT1 e P2V2 igual a nRT2. Dividindo estas duas equações e considerando que a equação anterior de P1V1 elevado a K igual a P2V2 elevado a K pode ser escrita como V2 sobre V1 igual a P2 sobre P1, tudo isso elevado a 1 sobre K. E considerando também que a temperatura N1 é igual à temperatura de admissão, que a pressão N1 é igual à pressão de admissão e que a pressão N2 é igual que a pressão de descarga, podemos substituir a expressão de V2 sobre V1 igual a P2 sobre P1 elevado a menos 1 sobre K na expressão da divisão das duas equações de estado para cada um desses estados no processo de compressão e finalmente teríamos uma expressão da temperatura ds igual a TA vezes Td sobre PA elevado a K menos 1 sobre K, onde TdS é definida como temperatura isentrópica do gás ideal na descarga. É importante lembrar-se de que nesta equação, a temperatura e a pressão devem ser medidas em escalas absolutas e nas unidades de acordo com o sistema de unidades utilizado, se internacional ou inglês.